recebemos a palavra do glorioso Deus. Nesta noite o Senhor separou a pastora Marlene, a qual vai estar trazendo a palavra do Senhor, guiado pelo poder do Espírito, para alimentar a igreja do nosso Senhor Jesus. E eu quero convidar a missionária Célia, que vai estar orando e intercedendo pela vida da pastora Marlene. Receba uma serva de Deus com palmas bem alegres, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Cumprimento a Maria da casa, do Senhor Jesus. Recebe as mãos em meu vaso. Pede que Deus venha operar sobre a vida dela. Que através dela, Senhor, opera sobre a sua vida. Senhor Deus soberano, Deus amado. Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que eu venho a Ti neste momento, ó Pai. E venho te clamar pelo Espírito Santo, que venha colocar a palavra certa, Pai, na boca da tua serva. Como também vem colocar sobre a minha boca, Deus, para fazer oração conforme convém a Ti. Pai querido, Deus amado, Pai Deus do Senhor, eu venho te pedir, meu Pai, que nesta noite, Pai, que o Senhor venha arrancar, meu Pai, tirar tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, que a tua serva, Pai, que já está aqui em cima e preparada, Pai, para trazer a tua palavra, Senhor, que foi, meu Pai, preparado pelo Senhor para alimentar a tua igreja. Eu venho pedindo, Senhor, Pai, primeiramente abençoa a vida dela, Senhor. Dá ela mais sabedoria, entendimento e conhecimento da tua palavra. Meu Deus, que através, meu Pai, da boca da tua serva, Pai, pessoas venham ser curadas, meu Pai. Que coração venha ser quebrantado nessa noite, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, desce com teu azeite, meu Pai. Derrama teu poder sobre a vida dela. Pai, cuida da tua filha, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Abra comigo a palavra em 1 Crônicas 27. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. 1 Crônicas, capítulo 27, no versículo 30. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. 33. Glória a Deus. 1 Crônicas 27, versículo 33. Glória a Deus, aleluia. Está escrito assim a palavra do Senhor. E Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. Vou repetir mais uma vez. E Aitofel era do conselho do rei. E Uzai, o arquita, amigo do rei. Podemos assentar. Aleluia, adorando ao Senhor. Glorificando a Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estou com essa palavra no meu coração já tem mais de 30 dias. Deus, eu tinha que descer aqui dessa tribuna, da última ceia. Cheguei em casa e estava lá conversando com meu esposo e a gente viu uma passagem sobre Aitofel. E até então eu não tinha entrado ainda na história de Aitofel. Aí o meu esposo falou assim: Marlene, você já viu essa passagem? Você já leu, já viu essa história desse homem? Eu falei: não, já li assim por alto. Ele falou assim: aprofunda na história dele, que você vai ver que história maravilhosa. Assim, maravilhosa entre aspas, né? Porque o final não é muito bom. Mas é uma história que vai nos ensinar muito. E naquele momento, a partir daquele momento, eu comecei a aprofundar, a estudar, comecei a aprofundar, a ouvir pregações. Irmãos, louvado seja Deus. Eu fui convidada na semana passada, na sexta-feira, está ministrando uma palavra. Eu falei: não, eu vou apresentar, eu vou falar essa palavra. O Senhor falou: não. Eu falei: amém. Aí eu falei: então vai ser para a Santa Ceia mesmo. Quando foi sexta-feira, quinta-feira passada, fui convidada de novo a estar ministrando numa igreja lá em Nova Lima. Eu falei: então não vou ministrar essa palavra, vou ministrar uma outra palavra. O Senhor falou: você vai ministrar essa palavra. E eu falei: Senhor, mas
E Davi tirou esse momento para estar descansando. Só que ele apreciando o seu palácio, apreciando aquela paisagem, né, a cidade de Jerusalém, ele avista uma pessoa, uma mulher que estava se banhando. E irmãos, nós possamos ver que quando o diabo coloca algo na nossa frente, quando o diabo nos oferece um prato, ele oferece um prato apetitoso. Ele não vai oferecer qualquer coisa, não. Ele vai oferecer um prato o qual nossos
ficamos calados, o tempo vai resolver. E o tempo passou para Aitofel, mais de 20 anos, e na palavra do Senhor fala que até os filhos de Davi pediam conselho a Aitofel. Então não era uma amizade da noite para o dia, não. Era uma amizade que tinha muito tempo. Irmãos, a palavra do Senhor fala como que uma amizade, uma aliança, algo que nós fazemos quando o nosso irmão pode se quebrar. Será que a nossa amizade, o amor que nós temos para o nosso irmão é tão pequeno? Porque qualquer coisa que talvez a gente fala contra o nosso irmão, se quebra aquela aliança é quebrada. E foi o que aconteceu com Aitofel mais Davi. Aquela aliança foi quebrada, uma aliança construída há muito tempo, uma aliança de confiança, uma aliança no qual um dialogava com o outro e se quebrou por causa de algo que Davi fez. Talvez se Aitofel tivesse chegado
fugindo de um filho, e o filho queria de todo jeito tomar o lugar do seu pai. Muitas das vezes nós olhamos algum lugar, nós desejamos para nós. Eu não vou entrar nesse assunto aqui porque não convém, mas irmãos, às vezes até por causa de uma cadeira acontece algo extremamente terrível dentro das casas do Senhor. Nós desejamos coisas que não é nosso, que não nos convém. E Davi correndo do seu filho, mas uma das profecias que Natan disse para Davi: olha, Davi, tudo que você fez às escondidas, em secreto, o Senhor vai revelar diante de todas as pessoas. E foi o que aconteceu. Aitofel se junta com o seu filho, e Davi, naquele momento que Aitofel se junta com o seu filho, Davi se sentiu medo, porque Aitofel sabia todos os segredos de Davi, sabia o ponto fraco de Davi, sabia todas as fraquezas de Davi. Naquele momento Davi teve medo, porque ele não está contra o seu filho numa coisa, mas quando o Aitofel era diferente, porque Aitofel sabia até da maneira que Davi respirava quando ele estava na batalha. Para ele agora as coisas ficou mais estreitas. Só que, mais uma vez, Davi ora ao Senhor. Ele orou a Deus e pediu a Deus que todos os conselhos de Aitofel possam se fazer ao contrário. E Deus levantou agora um que na história ele não apareceu, ele só apareceu aqui, porque talvez, irmãos, ele era um dos pequenininhos dentro do rei, mesmo sendo dos conselheiros do rei, ele era pequenininho, não tinha tanto destaque. Agora aparece Uzai diante de Davi: olha, Davi, eu estou com você, eu estou com você. E através de Uzai, Davi teve livramento de morte, porque o filho de Davi, mais Aitofel, estava tramando a morte de Davi. Mas Uzai chegou lá e falou: não, vou dar mais um dia para Davi, vamos esperar mais um pouquinho. Olha, Deus livrou Davi mais uma vez de morte. Olha o que Deus fez para Davi. Usou um pequenininho que ninguém dava nada, talvez não dava nada por ele, mas livrou Davi da morte. E ali Aitofel ficou indignado, porque ali ele já não era mais tão ouvido, já não era mais tão requerido ali dentro daquele palácio, junto com o filho de Davi. Ele vai para sua casa, chega na sua casa, talvez fazendo biquinho, que é isso, ele não ouviu o meu conselho, ele não quis falar o que eu falei para ele quis ouvir o pequenininho. Aitofel coloca em ordem a sua casa, faz testamento. Aitofel pega uma corda, se enfoca e morre. Olha só que com o pecado de uma olhadinha só, o que deu? Deu um adultério, mentira, um homicídio. E agora Aitofel morreu por causa de uma olhadinha. Irmãos, vamos vigiar nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Talvez uma olhadinha que nós damos assim, o diabo está ali, é naquela olhadinha que é a nossa queda. Vamos vigiar nas nossas conversas, principalmente com as pessoas que não são do nosso meio cristão. Vamos vigiar nos nossos WhatsApps, vamos vigiar no nosso confidencial, vamos vigiar no nosso particular diante do Senhor. O homem que era segundo um oráculo diante de Deus, olha só para vocês verem, o homem que tinha tanta sabedoria, o homem tinha tanta sabedoria que era confundido com um oráculo. E olha o que aconteceu, por um descuido, por ele deixar que o tempo resolvesse a situação dele com Davi, por ele achar que o tempo iria resolver essa situação, e ele conhecendo a palavra, ele não fez segundo a palavra. Mas vamos nós viver segundo a palavra do Senhor, vamos nós viver a palavra, respirar a palavra, ter a palavra no nosso coração. Vamos ser mais vigilantes no nosso momento de descanso, vamos nós ser mais vigilantes no momento em qual até mesmo nós estaremos junto com os nossos irmãos, porque às vezes, irmãos, uma palavra pode ser o preço da nossa queda. Uma palavra, um gesto que nós fizemos pode ser o peso da nossa queda. E o mais impressionante que eu vi nessa palavra é que no momento em que Davi mais precisou de Aitofel, Aitofel se colocou contra Davi. Olha a ingratidão, uma amizade de tanto
dia o meu filho chegou para mim, o Lucas, e que dos 7, 8 anos, que ele é cristão. Eu morava lá no Chatapacoado, na casa do meu irmão de aluguel. Ele saía de lá, pegava carona no domingo com meu irmão. Meu irmão todo dia vinha ver a minha mãe na casa dela, na Vila Semig. O meu filho todo dia, todos os domingos, pegava carona com meu irmão para ir para a igreja. E quando lá na minha casa estava o maior pagodão, estava rolando cerveja, churrasco, coisas do mundo. O meu filho se arrumava no horário de ir para a igreja e ele vinha com meu irmão para a casa do Senhor. 7, 8 anos que ele tinha. Depois eu mudei para o bairro Olaria, ele arrumou uma bicicleta. Ele saía do bairro Olaria e ia para a Vila Semig, na mesma igreja. Ele cresceu lá. Um dia ele chega para mim, tem mais ou menos 6, 7 meses. Ele chegou para mim e falou assim: mãe, eu vou sair da igreja. Não quero mais ficar lá não, mãe, porque lá é um entra e sai de gente. E eu sou líder de grupo de dança, as meninas saem, não quer saber de nada. Sou líder do grupo de louvor, as pessoas não estão nem aí. Eu estou cansando, mãe, eu vou sair dessa igreja. Na mesma hora eu lembrei e falei: nossa, imagina o Lucas lá comigo, gente. Porque ele toca todos os instrumentos. O meu filho ele prega. O meu filho ele é o braço direito da pastora. A pastora tem ele como filho. Naquele momento que ele estava falando que ele ia sair, eu já pensei, falei: nossa Deus, olha ele comigo lá na igreja, imagina. Só que na mesma hora eu lembrei das dores que eu já senti mais o meu esposo. Eu falei: imagina o coração daquela pastora quando ele chegar e falar que vai sair, o que ela não vai sentir. Eu senti a dor dela, sabe? O caráter da pessoa é revelado nesse momento. O caráter da pessoa não é revelado quando você está ali numa rodinha de churrasco, não. O caráter da pessoa é revelado quando você está ali, sabe, sofrendo, gritando socorro, e você está ali junto com o seu líder, você está ali junto com o seu amigo. É assim que é formado o caráter de uma pessoa, que alguém pode saber o caráter da pessoa. Naquela hora eu falei para meu filho, falei: Lucas, não sai não, fica lá, porque ela tem você como filho. Você já imaginou como ela vai se sentir triste quando você sair de lá? Ela vai se sentir abandonada, traída, ela vai sofrer uma ingratidão tão grande, porque quando a igreja estava cheia, você estava lá. Agora que ela precisa de você de verdade, é agora que você vai dar a mão para ela e vai falar: pastora, eu estou contigo e não abro mão de ti. E ele falou: mãe, você acredita que tudo que você está falando é verdade? Para mim era aqui, ele ia ser um grande instrumento na mão do Senhor, ia acrescentar muito aqui, junto com a gente, com todos vocês que estão aqui. Ele só iria acrescentar. Mas eu lembrei do coração da pastora dele. Eu falei: você não pode fazer isso. Você é um homem, você tem caráter, irmão Cassar. E o Senhor sabe do seu caráter. Você vai ficar lá. E hoje está lá, louvando a Deus, adorando ao Senhor. E estava feliz com a sua pastora. Irmãos, vamos rever os nossos conceitos. Vamos rever as nossas atitudes. Sabe, muitas das vezes é necessário a gente olhar o outro e não a nós. Sabe, tudo que nós vamos falar para o nosso irmão, vamos olhar primeiro para nós. Será que eu vou gostar de ouvir o que eu vou falar para fulano? Será a minha atitude que eu vou ter com o meu fulano vai ser que eu queria que tivesse comigo? É a palavra se cumprindo: amai uns aos outros. É amar os nossos irmãos, é ter compaixão, é estar ali do lado ajudando, é estar ali chorando junto com ele, é estar ali alegrando também junto com ele. E o Senhor muito se agrada de nós. Até aqui o Senhor tem me dado